A matemática é a linguagem do universo. Certos indivíduos emergiram como titãs dessa disciplina, moldando nossa compreensão e estabelecendo as bases para os avanços modernos. Este curso o levará a uma jornada pelo tempo, explorando a vida e as contribuições desses gênios matemáticos. Compreender suas contribuições nos ajuda a apreciar a beleza e o poder da matemática. Pitágoras foi um antigo matemático e filósofo grego que viveu por volta de 570 a 495 a.C. Ele é mais conhecido pelo Teorema de Pitágoras, que relaciona os lados de um triângulo retângulo. Pitágoras fundou um movimento religioso conhecido como pitagorismo. O Teorema de Pitágoras afirma que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Este teorema é fundamental em matemática e tem inúmeras aplicações em ciência e engenharia. Euclides foi um antigo matemático grego que viveu por volta de 300 anos em Alexandria, Egito. Frequentemente referido como o pai da geometria, Euclides escreveu Os Elementos, uma das obras mais influentes da história da matemática. Os Elementos organiza sistematicamente o conhecimento de geometria que existia durante a época de Euclides. Começa com definições, postulados e axiomas e passa a provar várias proposições geométricas. Essa estrutura lógica tornou-se o padrão para provas matemáticas e influenciou inúmeros matemáticos ao longo dos séculos. O trabalho de Euclides se estendeu além da geometria. Ele também fez contribuições significativas para a teoria dos números, incluindo o estudo dos números primos. Os Elementos de Euclides continua sendo a pedra angular da educação e pesquisa matemática. Arquimedes foi um antigo matemático, físico e engenheiro grego que viveu de 287 a 212 a.C. em Siracusa. Ele é mais conhecido por suas contribuições à geometria, cálculo e mecânica. Uma das contribuições mais famosas de Arquimedes é o princípio da flutuabilidade, conhecido como princípio de Arquimedes. Este princípio é fundamental na mecânica dos fluidos e tem inúmeras aplicações em engenharia e ciência. Arquimedes também fez contribuições significativas para a geometria, calculando as áreas e volumes de várias formas. Seu método de exaustão, um precursor do cálculo integral, permitiu que ele aproximasse o valor de π com notável precisão. O trabalho de Arquimedes continua a inspirar cientistas e engenheiros, demonstrando a natureza atemporal da investigação científica. Al-Khwarizmi foi um matemático, astrônomo e geógrafo persa que viveu de 780 a 880 a.C. em Bagdá. Ele é frequentemente referido como o pai da álgebra por seu trabalho pioneiro no campo. As contribuições de Al-Khwarizmi tiveram um impacto duradouro na matemática e na ciência. Al-Khwarizmi escreveu Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala, que se traduz como o livro conciso sobre cálculo por complementação e balanceamento. Este trabalho introduziu os princípios fundamentais da álgebra e forneceu soluções sistemáticas para equações lineares e quadráticas. O termo álgebra é derivado da palavra al-Jabr no título do livro. As contribuições de Al-Khwarizmi lançaram as bases para a matemática moderna, destacando a interconexão do conhecimento matemático entre culturas. René Descartes foi um filósofo, matemático e cientista francês que viveu de 1596 a 1650. Ele é mais conhecido por desenvolver o sistema de coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas cartesianas usa coordenadas numéricas para representar pontos em um plano. Isaac Newton foi um matemático, físico e astrônomo inglês que viveu de 1643 a 1727. Ele é mais conhecido por formular as leis do movimento e da gravitação universal, que lançaram as bases para a mecânica clássica. O trabalho de Newton revolucionou nossa compreensão do mundo físico. Newton desenvolveu independentemente o cálculo,
um ramo da matemática que lida com taxas de variação e o acúmulo de quantidades. O cálculo é essencial para entender o movimento, o crescimento e a mudança nos sistemas naturais. O trabalho de Newton em cálculo e suas leis do movimento são pedras angulares da física e engenharia modernas. O legado de Newton exemplifica o profundo impacto das percepções matemáticas em nossa compreensão da natureza. Seção 8. Gottfried Wilhelm Leibniz, cofundador do cálculo. Gottfried Wilhelm Leibniz foi um matemático, filósofo e polímata alemão que viveu de 1646 a 1716. Ele é mais conhecido por desenvolver independentemente o cálculo, ao lado de Isaac Newton. A notação e a formulação do cálculo de Leibniz tornaram-se o padrão em educação e pesquisa matemática. Leibniz introduziu a notação para diferenciação e integração, que são operações fundamentais em cálculo. Seu trabalho forneceu uma estrutura sistemática para entender as taxas de variação e o acúmulo de quantidades. As contribuições de Leibniz para o cálculo são essenciais para o estudo da matemática, física e engenharia. O legado de Leibniz destaca a interconexão do conhecimento matemático e suas aplicações em vários campos. Seção 9. Leonhard Euler, o prolífico matemático. Leonhard Euler foi um matemático e físico suíço que viveu de 1707 a 1783. Ele é considerado um dos matemáticos mais prolíficos da história. Euler fez contribuições significativas para cálculo, teoria dos grafos, topologia e teoria dos números. Seu trabalho na teoria dos grafos incluiu o famoso problema da ponte de Königsberg. O legado de Euler exemplifica o potencial ilimitado da investigação matemática. Seção 10. Carl Friedrich Gauss, o príncipe dos matemáticos. Carl Friedrich Gauss foi um matemático e físico alemão que viveu de 1777 a 1855. Ele é frequentemente referido como o príncipe dos matemáticos por suas extraordinárias contribuições. O trabalho de Gauss lançou as bases para muitos princípios matemáticos modernos. Gauss fez contribuições significativas para a teoria dos números, álgebra e estatística, incluindo o método dos mínimos quadrados e a distribuição normal. O legado de Gauss exemplifica o poder do pensamento matemático. Seção 11. Georg Cantor, o criador da teoria dos conjuntos. Georg Cantor foi um matemático alemão de 1845 a 1918. Ele criou a teoria dos conjuntos, fundamental na matemática moderna. Cantor revolucionou nossa compreensão do infinito. Introduziu diferentes tamanhos de infinito, ou cardinalidades. Alguns infinitos são maiores que outros, desafiando noções tradicionais. Seu trabalho influenciou vários campos da matemática. John Nash, teoria dos jogos e o equilíbrio de Nash. John Nash foi um matemático americano que viveu de 1928 a 2015. Ele é mais conhecido por suas contribuições à teoria dos jogos, particularmente o conceito de equilíbrio de Nash. O equilíbrio de Nash descreve uma situação em que nenhum jogador pode melhorar seu resultado, mudando unilateralmente sua estratégia. Seção 13. Andrew Wiles, provando o último teorema de Fermat. Andrew Wiles é um matemático britânico nascido em 1953. Ele é mais conhecido por provar o último teorema de Fermat, um problema que permaneceu sem solução por mais de 350 anos. O último teorema de Fermat afirma que não há soluções inteiras positivas para a equação Xn mais Ikane mais Zane para Nn 2. Esta declaração foi conjecturada pela primeira vez por Pierre de Fermat em 1637, mas permaneceu sem prova até o avanço de Wiles em 1994. A prova de Wiles envolveu técnicas sofisticadas de geometria algébrica e teoria dos números. A conquista de Wiles exemplifica a perseverança e a criatividade necessárias para resolver problemas matemáticos complexos. Seção 14. Mariam Mirzakhani, a geometria das superfícies. Mariam Mirzakhani foi uma matemática iraniana de 1977 a 2017.
conhecida por seu trabalho na geometria de superfícies e teoria de Teichmüller, primeira mulher a receber a medalha Fields. Pesquisou superfícies de Riemann e espaços de módulos. Contribuiu para a dinâmica do bilhar em superfícies poligonais. Seu legado é marcado por suas contribuições e pioneirismo para mulheres na ciência. Seção 15. Conclusão. O impacto eterno dos gênios matemáticos. As contribuições desses gênios matemáticos moldaram o curso do conhecimento humano e do avanço tecnológico. Dos insights antigos de Pitágoras e Euclides ao trabalho inovador de matemáticos modernos como Wiles e Mirzakhani, cada um deixou uma marca indelével no campo da matemática.